Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição 302 do seu podcast favorito de velocidade, depois de um fim de semana cheio, né? Para quem gosta de automobilismo e motociclismo, nossa senhora, o que teve de corrida aí, né? E polêmicas, muitas polêmicas. E por falar em polêmicas, vamos chamar ele, o jornalista esportivo mais polêmico do Brasil, o grande Adalto. Ele que foi acusado de de gerar cliques para o seu canal Mequetrefe no YouTube. E aí, Adalto, o senhor hoje poderá responder aqui, sem a intervenção. Grande Bruno Aleixo e Fábio Campos. Clickbait, né? Clickbait. O clickbait. E aí, Adalto? O pessoal é cego, eu não tenho culpa, né? Então. É cego, eu não tenho culpa. Entendeu? É um bando, caterva, súcia, corja. Uhum. Mas lá, tô brincando, nós vamos. Uma hora nós vamos ter que chegar num acordo em relação a isso. Né? O final de semana foi puxado, né, Adalto? Foi puxado. Tive que trocar o dia pela noite. Uhum. Né? E não foi fácil mesmo. Mas foi legal. Pelo menos eu gostei da corrida. Achei a corrida. Eu estava esperando uma corrida bem ruim e a corrida foi bem movimentada. Muito bem, vamos chamar também o Fábio Campos, ele que disse aqui na semana passada que a grande atração seria saber se o Verstappen meteria meio segundo ou um segundo. Foi por aí, né, Fábio Campos? Ou aconteceu mais alguma coisa nessa corrida que eu perdi? Olá para você, Bruno Aleixo, olá para o Adalto, olá para os nossos ouvintes, já foram tão abraçados, tão carinhosamente por vocês na abertura. Aconteceu do Verstappen passar o Hamilton, com aquela brilhante abertura de asa, e abrir 2 segundos no setor restante. Isso foi o que aconteceu. E depois administrou. Eu tomei depois a liberdade de voltar para assistir a corrida e marcar as distâncias que ele ia colocando nas voltas seguintes. Registrar. E foi um show de administrar, né? Até porque o momento do primeiro safety car mudou a história da corrida para todo mundo, né? Passou a ser uma corrida de poupar mais do que seria. E aí chegou no final e a gente tem um final para discutir, para rediscutir, para trazer coisas que a gente já trouxe, para trazer novas coisas, para dar uma olhada no como a imprensa inglesa, por exemplo, está abordando. A gente tem muita coisa interessante que a gente pode discutir, porque o final deu o que falar, né? E se deu o que falar, né? O pessoal não foi só o final, não. Acho que até a primeira bandeira. Tudo, né? A impressão que eu tenho é o seguinte: toda vez que a Fórmula 1 precisa abrir o livrinho de regulamento, dá ruim. Acontece coisa errada, assim, né? Nós vamos falar mais para frente sobre isso. Ó. E você foi o primeiro a levantar essa lebre há uns 2, 3 anos atrás. Não, eu falei isso no final de 2021. O regulamento da Fórmula 1 não acompanha a categoria e, para mim, continua não acompanhando. Porque até quando eles acertam, sai coisa errada. Mas nós já vamos falar sobre isso. Ó, tá aqui os nossos twitters, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto, @AdaltoRacing, e o do Fábio, @CampusFB. Como você já viu aí, né, nós abrimos aqui falando que o Verstappen venceu o Grande Prêmio da Austrália, mas isso nem é novidade mais, né? Aliás, eu tô começando a ficar com medo, viu, Adalto? O Verstappen enfileirar uma quantidade de vitórias que talvez seja o total. Só não vai ser 100% porque o Pérez já ganhou uma corrida na Arábia Saudita. Então, eu acho que é por isso que ele ficou bravo lá. Ele e o pai dele ficaram bravos na Arábia Saudita. Acho que é por isso. Porque tem chance, não tem, dele ganhar todas as corridas do ano? Tem chance. Não estou dizendo que vai acontecer, mas que tem chance, tem. Não tem chance nenhuma. Não, por que não tem chance nenhuma? A impressão que eu tenho é que se ele largar 5 voltas, eu vi o Adalto falou na live dele assim, porque o Russell fez uma estratégia para ganhar a corrida. Você, com perdão aqui da discordância, viu, Adalto? Mas não ganhava nunca. O Verstappen podia estar 5 voltas atrás, que ele descontava as voltas e ainda dava 5 na frente. Mas ele fazer uma estratégia para ganhar a corrida e ganhar a corrida são duas coisas diferentes. Bom. Então, a estratégia era para ganhar a corrida, porque né, todo mundo depois ia parar numa bandeira verde e ele ia pôr no mínimo 20 segundos. Mas o Verstappen tira 20 segundos em 10 voltas. Aposta. Não sei. Saco de bala. O Verstappen ia ter que se arriscar, ia ter que dar tudo. Podia errar, como errou várias vezes nos treinos livres, na classificação. O Verstappen, se você for ver, ele só acertou uma volta, que foi a volta da classificação.
no Q3. Ele errou em todas as outras voltas. Cometeu algum erro. Entendeu? Então, podia ser. O Russell deu um puta azar, eu achei. Ô, Fábio Campos, você acha que dá pra gente dizer assim, qual é o tamanho da vantagem da Red Bull já, ou ainda continua meio... Porque o Russell andou falando que acha que eles estão escondendo o jogo mesmo, né? Essa é uma boa questão que a gente pode levantar, né, dessa corrida, porque esse indício que eu falei, né, de passar o Hamilton e botar 2 segundos num setor, tudo bem, você pode ter até o Hamilton ali que, né, já tomei ultrapassagem, não adianta, não vou lutar com esse cara mesmo, não vou forçar, tem isso também. Mas é um carro que trata muito bem dos pneus. Depois a gente pode entrar, se você quiser, Bruno, algumas apurações que a gente vai fazendo sobre forças da Red Bull, Mercedes, enfim, que esse final de semana foram suscitadas. A gente não tem. Quando a gente teve na Arábia Saudita aquela disputinha Pérez versus Verstappen, ali as duas Red Bull soltaram um pouco, porque elas estavam uma contra a outra. E abriram demais. Nas outras 2 corridas, não dá para quantificar, porque é administração pura. Nisso o Russell tem razão, e mesmo se o Russell estiver falando uma coisa que ele tá... É aquilo que a gente sempre fala, né? É aquela declaração para incomodar, para chamar atenção, para jogar a imprensa para um lado, para o outro. Mesmo que seja isso, há um fundo de verdade numa equipe que teme se mostrar tudo e botar 1,5 segundos nas outras. Eu não me surpreenderia. A FIA comece a se movimentar, até porque eu sempre digo, né, tem que se movimentar dentro do prazo, sem sacanear, sem considerar nada, digamos, estapafúrdio, mas tem sempre que lutar pelo bem do espetáculo. Então, Bruno, mesmo sendo verdade ou não, tem um fundo de verdade. Veja que emblemática a resposta. Eu acho que é normal isso daí, quando uma equipe ela sabe que ela é dominante. A Mercedes fez muitas vezes também. Você está em primeiro, você não precisa pôr 1 minuto no cara que está atrás. O cara está em segundo, entendeu? Você não precisa disso. Você põe com 10 segundos que o Verstappen foi, já está mais do que bom. Você viu que ele até deu uma errada, saiu da pista, foi na grama, voltou ainda com 8 segundos de vantagem, e em uma volta ele já pôs o segundo, e o 1,5 segundos que ele tinha perdido. Então você vê que eles estão administrando. Tem reserva. Mas eu acho normal isso, entendeu? Ele não precisa realmente ser por volta. A não ser que, sentado no carro do Pérez, tivesse um piloto de ponta. Um monstro, ou um Hamilton, um Russell, um Leclerc, um cara desse. Aí não dá para eles administrar, porque daí um vai ganhar do outro, que nem aconteceu com o Senna e Prost. Por isso que eles punham uma volta no terceiro colocado em todas as corridas, porque eles não podiam administrar. Agora, quando você tem um piloto que é muito superior ao outro, você põe uma diferença e acabou aí. Para. Aliás, antes, deixa eu perguntar uma coisa de bastidores aqui. Tá gravando o programa? Vocês estão vendo aí na janelinha em cima? Porque o meu aqui... Sim, senhor. Tá gravando. Porque para mim não mostra mais, tá gravando. Não sei o que aconteceu. Fizeram alguma atualização aqui nessa Você tratou mal o Skype e ele tá... Já que você mencionou o Pérez, ele foi eleito o piloto do dia, né, lá... Tal, porque fez muitos atrapalhados. Mas eu achei mais ou menos a corrida dele, assim, desculpa falar, mas para mim o cara largou um carro desse, largar em último, chegar em quinto, foi bom? Foi, poderia ter sido pior, mas para mim é fraco o desempenho, assim, o Verstappen, eu não tenho a menor dúvida que se fosse o Verstappen, no mínimo no pódio chegaria, no mínimo, mas eu acho mesmo que ganharia a corrida. Você acha também, Fábio? Não sei como seria a corrida do Verstappen. Eu concordo na questão do Pérez. Eu até dizia no sábado, né, numa live que fiz, de que o Pérez tinha a obrigação de brigar pelo pódio. Pelo segundo lugar, até eu cheguei a dizer. Brigar não quer dizer conseguir. Por exemplo, o Gasly estava brigando pelo pódio. Ele estava brigando pelo pódio, antes de acontecer tudo aquilo que aconteceu. Antes da largada que não valeu. Meu Deus, um dia eu vou tentar entender como que uma largada não vale, mas depois a gente chega lá, né? Vamos falar aqui primeiro do Pérez. O mais assustador do Pérez foi o sábado, porque o FP3 do Pérez, né, o TL3, o cara não conseguia parar na pista. Não, mas aí já começou no TL3, tinha problema no carro, é evidente, né? Aqui nenhum piloto de Fórmula 1 faz isso. É o que eu falei, a Red Bull, primeiro que ele entrou na pista com 20 minutos, porque as câmeras exclusivas da Sky Sports, por exemplo,
mostravam a equipe trabalhando na parte traseira do carro. Então ele entrou no FP3 com 20 minutos. E não conseguiu fazer a curva 3 quase que nenhuma vez. Quando fez a curva 3, não fez a 13. É um piloto profissional, é difícil você acreditar que o cara não consiga fazer uma volta. Lógico, ainda mais no piloto de Fórmula 1. Aí vai para o sábado, quer dizer, continua no sábado, mas vai para a classificação e na primeira freada o cara vai escape e acabou o qualifying do cara. É muito difícil você não imaginar um problema. E também 10 minutos antes da classificação, também as mesmas câmeras da Sky Sports mostravam a Red Bull trabalhando assiduamente ou assintosamente, como queiram, na parte traseira do carro. Então estavam mexendo... Mas quando ele sai da pista, ele fala no rádio, né? Fala assim, gente, tem que resolver isso aqui, né? Isso, ele fala. O curioso é a Red Bull falar depois do domingo, depois da corrida, que não encontrou nada. Eu acho essa declaração curiosa, mas todas as evidências apontam que tinha alguma coisa... Curiosa porque você é um cara elegante, é uma declaração mentirosa. Pode, muito possivelmente, mas eu não consigo entender o porquê, né? Por que da mentira? Por que não fala? A gente tinha um problema aqui na recuperação, no balanço. O que os jornalistas ingleses apuraram é que o balanço de freio do carro ia todo para frente, 100%. Você não pode jogar 100% numa freada forte. E uma coisa que ficou muito na minha cabeça, também indo para o lado do Pérez, para essa questão de que era um problema mecânico, não é possível, é a freada do Verstappen na primeira volta. Naquela mesma curva, na curva 3, quando o Hamilton belíssimamente ultrapassa e algum carro que eu já não lembro qual, também por fora chega a alinhar. Se você vê a câmera do alto, o Verstappen freia muito cedo. Muito cedo. E na hora que eu vi, eu pensei, o cara pode ter um inconsciente aqui, cara, é a primeira freada. Os pilotos falam muito isso, né? Os pilotos que comentam na Sky Sports, eles falam sempre isso, né? Cara, a primeira volta é muito mais difícil do que as outras, porque você tem que sentir muita coisa. Aderência, pneu, vento... Nas outras voltas... Geralmente está fora do traçado, né? Porque você não faz o traçado ideal na primeira volta. Tem cara atrás coçando. Eles se referem à primeira volta assim também em treino, em qualifying e em corrida. E eles dizem, na segunda volta, você já tem todo o seu cérebro, já tem toda a noção de onde é onde. Onde você pode frear mais aqui, onde você pode... E aí, claro que você vai ajustando. Então isso ficou na minha cabeça quando eu vi essa imagem do Verstappen freando muito cedo, pelo menos comparativamente aos seus rivais. Se não tinha alguma coisa ali na mente dele, né? Olha, vai que eu freio aqui e vou parar lá na brita. Então... Sabe o que eu achei na hora? Só na hora, né? Eu achei que tinha falhado o motor dele. Porque foi tão antes a freada dele, tão antes que eu achei que foi... Pronto, deu um problema de motor. Aconteceu alguma coisa com o carro dele. Porque não é normal. Foi muito antes. Foi 200 metros antes. O Karun Shandok, ele foi na mesma linha que você, Adalto. Inclusive, ele mostrou lá no telão da Sky Sports como que o barulho do motor era mais alto do que o normal numa freada. Então, o giro, o Shandok sugeriu que o giro estava muito alto. Poderia ser o freio motor, porque esses carros são muito apoiados no freio motor. E se o freio motor não tá bem... Então, assim, Bruno, concordo plenamente com você. Acho que poderia ter sido melhor a corrida dele. Numa pista com 4 DRS, nos DRS super poderoso da Red Bull, que não tem nada de triplo, mas é um DRS super poderoso. E eu acho que ele poderia ter feito uma corrida melhor. Agora, o Driver of the Day, Bruno Aleixo, ele é uma coisa meio automática, né? Só largar de trás e ganhar a posição, você é o piloto do dia. Mas você falou uma coisa aí porque eu não tinha visto isso. Então quer dizer que a Red Bull negou que tinha um problema no carro do Pérez? Diz que não encontrou nada, mas que estava variando. Não é que sentenciou assim, foi o piloto. Ela falou assim, ainda não encontramos nada. Saiu pela tangente. Então a situação é mais grave do que eu pensava. Isso não tá te cheirando uma certa fritura, assim? Aquele cheirinho de fritura começando, assim? Mas por que fariam isso? Porque tem um climinha na Red Bull, né? Que a gente até comentou aqui na quinta-feira, eu e o Adalto, né? Que teve uma pergunta sobre isso. Falei assim, bom, para nós que estamos assistindo, é ótimo que tem aqui, que os pilotos não se falem, não se igual, porque assim, a gente não quer piloto amiguinho, a gente quer piloto disputando um com o outro, ainda mais quando você tem uma equipe muito distante das outras, como é a Red Bull. Mas o pai do Verstappen e o Verstappen já deixaram bem claro, pelo menos nas suas ações, que não pensam dessa forma. E o Verstappen a gente sabe que manda na equipe. Será que não está rolando assim, um certo clima de fritura assim, para o Pérez... desgastar o Pérez e ele acabar não renovando o contrato pro ano que vem, por exemplo? Mas é só eles não renovar. Eu não descarto isso. Ainda mais com o Ricardo lá. Estranho isso aí, da Red Bull ter falado que não tem problema. Agora parece irmãos de sangue, né? Então, eu não descarto isso. Que esquisito, hein, rapaz? Eu acho que assim, é um balde de água fria
os dois chegarem na Austrália com 1 ponto de diferença e um piloto não conseguir fazer o Grande Prêmio. Sabe o que eu lembrei na hora? É uma pena, mas eu não estou acusando. Então, quando eu vi o Pérez na brita, antes de vir essa questão dos... Eu pensei, cara, que situação mais parecida com aqueles anos do Rubinho na Ferrari, que ele ia lá e ganhava uma corrida, a gente falava, não, agora ele vai desafiar, e aí na corrida seguinte ele batia, rodava, quebrava o carro, mais ou menos por aí, né? Não, nós também não estamos acusando, Fábio. A gente só não está tirando essa possibilidade da mesa, entendeu? Eu ainda tenho uma pulga atrás da orelha com esse tal conjunto traseiro, porque se a gente for parar para pensar, é tudo ali, né? É tudo ali, freio, suspensão, freio motor, o drive shaft, eu ainda tenho essa pulga atrás da orelha. Então, acho que é muito... Para falar um português, claro, cara, se eu fosse o Pérez, eu tava pé da vida. Se é um problema do carro, esse é o dia que o cara tem que descer do carro e ser um pouco mais duro. Não é falar que nada presta, que eu sou um mexicaninho contra o mundo, né? Como já disseram outros de outros países. Não é chegar a falar isso. Cara, mas é ser duro. Ou principalmente ser duro na reunião. Falar, gente, eu chego aqui com 1 ponto de vantagem. E vocês não me dão o carro que eu consigo fazer uma volta? O cara tem que bater o pé, mesmo que ele vá perder o campeonato, porque ele é muito pior. Já sabíamos tudo disso. Mas o cara tem que se impor. Eu falei semana passada, era o final de semana mais importante da carreira do Pérez, provavelmente, para mostrar assim, olha, estou aqui, vou arranhar, vou tentar, vou lutar, pelo menos, vou cair lutando. Essa é uma expressão da moda, né? Mas faz sentido, vou cair lutando. Aí, ou ele não consegue, o que eu acho que é a hipótese 2%, ou não deram a ele um carro digno. O carro tinha problema e concordo que é de balanço de freio. Não tem outra, entendeu? Não tem outra, é isso mesmo. Só explicar, porque o pessoal pode assistir pela televisão a corrida e os treinos, eu não vi, só fui no F1 TV ontem, segunda-feira, né? E então eu não vi o que o Chandok falou, mas eu concordo com o negócio do Verstappen. Para mim, pareceu um problema de motor no meio da reta, que ele ficou demais. Pode ver que é muito antes da freada. Parece que o carro dele vai ficar. Falei, ih, quebrou. E depois concordo também com esse problema do Pérez aí, que é balanço de freio isso daí. Não tem só explicar, eu não estou dizendo que é uma teoria da conspiração, que a Red Bull está sabotando, não é isso. Que tinha um problema, tinha. O estranho é eles dizerem que não tinha. Ou, aliás, não é nem dizer que não tinha, é dizer não achamos. Isso eu acho muito esquisito. Sim, não, eles não bateram o martelo, só para deixar claro a declaração que eu entendi. Agora, é esquisito ter o problema. Não é errado questionar esse problema acontecer agora. Não é que questão de sabotagem. Teve gente que fala sabotagem. Primeiro, não vão sabotar o cara. Gente, não vão sabotar o cara no freio. Não vão sabotar o cara por uma coisa que vai arriscar a vida do cara. Era só o carro não sair do box. Quem foi? O De Vries? Ou não, o Norris. Não saiu do box no FP3. Não saiu, o carro não funcionou, o cara não saiu. Agora, nós não estamos embarcando aqui em teorias conspiratórias, mas nós estamos questionando. Questionar faz parte, é obrigação nossa. Lógico. Bom, vamos falar, já falando da Red Bull, né? Red Bull tá aí, né? Não vamos ter muito o que falar da Red Bull ao longo do ano, mas eu queria falar um pouquinho da Mercedes. Tem uma coisa rapidinho, uma coisa rapidinho da Red Bull, Bruno Aleixo. Vou trazer aqui o meu Rubinho. Quando vem o Rubinho é porque temos boas explicações técnicas. Temos boas explicações. Muito se especula, Bruno, que um dos segredos da Red Bull é uma coisa que a gente já falou aqui várias vezes, né? A suspensão muito perfeita, muito bem alinhada, um carro rígido, um carro que consegue manter altura e estabilidade tanto em curva, tanto em reta, e seria, Bruno, um carro que ele não vai muito para frente na freada, ele não faz muito isso aqui, e ele não vai muito para trás na aceleração, então ele não faz muito isso aqui, para quem está vendo, né? Quem estiver ouvindo, ele não embica muito para frente e não embica muito para trás. Isso. E que isso, Bruno, é o segredo do carro ser tão perfeito no trato dos pneus, tão gentil e delicado, e vai embora na corrida, e que pagaria um pequeno preço de não aquecer os pneus tão bem no qualifying. Mas é um pequeno preço, porque a gente vê as diferenças do qualifying são 1 décimo, 2 décimos, não é nada assustador. Na corrida é assustador. Então, quando a gente olha para trás, e olha, por exemplo, no Bahrein, onde eles correram com os 2 stints de pneu vermelho, todo mundo fugindo do pneu vermelho e eles fizeram 2,
essa primeira apuração que eu consegui fazer, ela faz sentido. Seria um dos segredos da Red Bull. O carro tão estável na suspensão e na aerodinâmica, claro que o assoalho é fundamental nisso, que não é tão bom no aquecer dos pneus. A gente viu como o Verstappen sofreu no qualifying. As primeiras voltas do Verstappen no Q3, ele vai naquela tática de acelera, faz uma volta lenta, depois faz mais uma rápida, não dá certo, ele fica ali no meio do pelotão, e quando ele vai com tudo na última volta, ele faz o tempo que ele fez. Então, as pecinhas se encaixam, tem um sentido nisso aí. Muito bem. Bom, eu queria falar um pouquinho da Mercedes também, porque a Mercedes no começo da corrida largou, né, muito bem, pareceu desafiar a Red Bull. Eu fico, Adalto, pensando o seguinte, se a Mercedes tivesse um carro um pouquinho melhor, que campeonato a gente teria, né? Porque maldita Mercedes, você tá dizendo. Maldita Mercedes, porque a gente teria... Porque, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho, mas eu não confio nos pilotos da Ferrari. Para mim, Ferrari pode ter um carro que for... Uma declaração forte do seu Bruno Aleixo. Forte. Mas os pilotos da Ferrari são bons, ótimos e tal, mas para chegar na prateleira do Verstappen e do Hamilton, eles ainda precisam chegar muito. O Russell está quase lá. Então, você imagina a Mercedes com um carro um pouquinho melhor, o campeonato que a gente teria do Verstappen lutando contra os dois pilotos da Mercedes, que esses sim são capazes de desafiar. Aquela encarada que o Russell deu no Verstappen na primeira curva é uma coisa de cinema. É maravilhoso, linda a briga dos dois, né? E o Hamilton com aquela classe do Hamilton que a gente já conhece. O Hamilton 7 vezes campeão do mundo, né? Não, mas segundo o Verstappen, as regras não estão sendo seguidas. Não, pois é. Mas o piloto chora. As regras de ultrapassagem não estão sendo seguidas. Agora que ele tem mais a perder e o Hamilton tem menos, agora mudou, né? Mas isso é choradeira de piloto, né? Sem dúvida, a gente tem piloto depois de 15 anos querendo título mundial, por que a gente não vai ter um piloto, né, chorando de largada aí? Mas fala aí da Mercedes, Adalto. A Mercedes melhorou, claramente a Mercedes melhorou. Você vê ela em relação à Aston Martin, por exemplo, né? Que começou bem atrás da Aston Martin na primeira corrida, tomaram ultrapassagem, tudo. Os dois tomaram ultrapassagem, das duas Aston Martin, né? Aí na segunda corrida chegaram ali também atrás. E agora o Alonso teve a corrida inteira, né, para chegar no Hamilton, não conseguiu nem chegar na zona DRS. E o Hamilton também estava economizando pneu, porque como todos eles pararam mais cedo do que, né, por causa daquela primeira bandeira vermelha, que eu achei que não precisava daquela primeira bandeira vermelha, todos pararam mais cedo, então todos tiveram um stint maior com o pneu duro, tiveram que economizar. Então, tanto o Hamilton quanto o Alonso estavam economizando pneu ali, né? Mas uma hora, quando faltava acho que 10 voltas, falaram para o Alonso, vai com tudo. Né? E o Hamilton respondeu na hora. Então, você vê que ele também estava economizando pneu. Então, a Mercedes realmente ela ia chegar as duas Mercedes na frente das duas Aston Martin e das duas Ferraris. Então, a Mercedes melhorou, não tem dúvida nenhuma. Para chegar na Red Bull ainda falta muito, mas que ela melhorou em relação à Aston Martin e a Ferrari, ela melhorou, né? Uma das coisas foi a asa dianteira. Eu fiz um vídeo sábado, mostrei as diferenças, né, que eles fizeram na asa dianteira. Eu já sabia antes, mas não podia falar. Mas ali, então, sábado, como o carro foi para a pista, tudo, falei, bom, agora eu vou falar, né? Tem mais coisa no carro e tem coisa que vão pôr na próxima corrida que, teoricamente, vai melhorar o carro mais ainda. E se melhorar mesmo, aí a gente pode cravar que a Mercedes melhorou mesmo. Por quê? O ano passado, o Baku foi uma das piores pistas para a Mercedes. Foi mesmo. Inclusive foi o que mais sofreram lá com o porpoising, né? Isso, com os kits. Então, se melhorar mesmo, se fizer um segundo lugar na frente segundo lugar que eu digo de equipe, né? Na frente de Aston Martin e de Ferrari, aí você pode cravar que a Mercedes é a segunda força. Quanto atrás da Red Bull, a gente não tem muita ideia, mas é bem atrás ainda, né? Bem atrás ainda. Muito bem. E aí, Fábio Campos, e essa Mercedes? Chega ou não chega? Não me convenceu ainda, Bruno Aleixo. Foi bem. O Grande Prêmio da Austrália foi um grande prêmio que teve uma especificidade, principalmente no sábado, muito grande, que é uma pista fria, em que a luta ali era para aquecer o pneu e não para preservar o pneu.
Por isso aquilo que eu citei, né? Piloto fazendo 2, 3 voltas no qualifying para fazer o tempo, faz uma volta mais lenta, ou sai com tudo dos boxes, faz uma volta uma chamada outlap, né? Que é a volta de preparação já rasgando. Eles fizeram isso no Q3, se você reassistiu o Q3, na última saída, sai todo mundo já rasgando do box. Porque é o que eu chamei de, tecnicamente, a Fórmula 1 foi na contramão. Se o segredo do jogo é administrar o pneu todas as corridas, e foi no domingo, porque o safety car do Albon mudou completamente o jogo, porque ali era a volta 8, e na previsão da Pirelli era melhor estratégia, amarelo, entre a volta 14 a 20, e aí dá para você ir com o branco até o final. Então quando todo mundo se viu com o branco na volta 8, mudou completamente o ritmo da corrida. Aí ficou poupa-poupa versus poupa-poupa, e esse jogo de xadrez do Alonso com o Hamilton, o Alonso chegava na beira do DRS, o Hamilton respondia, o Alonso trazia mais, aí depois se forçava de novo, o Hamilton respondia. Por isso que eu acho que se fosse ao contrário, a Aston na frente da Mercedes, seria mesmo jogo, seria a mesma coisa, seria igualzinho. Mas, achismo, no qualifying a Mercedes se deu muito bem nesse jogo. Outra coisa que eu consegui apurar também, parece que conseguiram correr com o carro levemente mais baixo. Quando a gente diz levemente faz toda a diferença, porque 1 milímetro faz a diferença, porque a pista é lisa, e isso ajudou também. Mas eu acho que principalmente a questão da temperatura. Então eu prefiro esperar, né? Eu prefiro ver outras corridas para atestar uma melhora, porque eu acho que Melbourne foi muito específico, mas foram muito bem. Seu Bruno, além disso, seu Fábio Campos, só para vocês terem uma ideia, ano passado a Austrália também foi a terceira corrida do ano, e foi depois a mesma sequência desse ano. Sim. O Hamilton largou em 5º lugar, 1 segundo e 2 atrás do pole. E o Russell largou em 6º, 1 segundo e 3 atrás do pole. Dessa vez, eles largaram 2 décimos e 3 décimos atrás do pole. Então, olha, a melhora é clara. Não tem nenhuma dúvida que houve melhora. A dúvida é de quanto foi a melhora. Né? Porque a Red Bull tem esse problema. Ela não é tão campeã na classificação quanto é na corrida. E a Mercedes, que tinha esse problema de esquentar o pneu, então se a Mercedes não tivesse melhorado do ano passado para esse, a Mercedes teria largado em 10º lugar nessa corrida. Porque estava frio na classificação. Eles não estavam conseguindo, estava difícil colocar o pneu na janela certa para qualquer carro. Não, imagina um carro que o ano passado não conseguia colocar o pneu na janela certa em classificação. Entendeu? Então a Mercedes melhorou mesmo. Só quanto que a gente vai ver nas próximas corridas. Eu não estou nem pensando no ano passado. Eu me basei no Bahrein. Até porque o Bahrein impressionou demais. As pessoas se impressionaram muito no Bahrein, até empurradas pelas declarações fortes da Mercedes, do Hamilton. Não me ouviram, o carro não é esse, lata de lixo, vamos fazer outro. Eu estou me baseando ali. Quanto ao ano passado, é claro, curaram os kicks, agora não tem aquele problema de sofrer para aquecer o pneu. Claramente não tem, é muito curioso, porque o Jenson Button estava falando isso na cabine de transmissão da Sky, e parece que ele estava coordenando com os pilotos via rádio, porque na hora que ele falava isso, é o Hamilton andando retinho e o Verstappen fazendo assim, ó, aquele zigue-zague para aquecer o pneu. Num dos 253 safety cars, eu já nem lembro mais qual. Mas aguardem, é curioso, é interessante. A minha base é assim, versus Ferrari versus Aston Martin. Eu não coloco a Mercedes ainda na frente dessas duas. Não, mas melhorou. Não estou dizendo que está na frente. Mas até porque a Aston Martin, para mim, é um segredo, porque ela não é boa em velocidade reta e ela foi boa em 2 pistas rápidas. Então é intrigante a Aston Martin. A Aston Martin ela tem muito arrasto, né? Você vê que ela está em alta, né? Ela vai mal. Ela tem muito arrasto. A velocidade de reta deles é pífia. E eles vão bem em Jeddah, como queiram, e na Austrália. É impressionante isso. Por isso que eu acho que esses caras em Mônaco vão fazer um estrago, hein? Olha a Aston Martin em Mônaco. Pode fazer mesmo. Se nada mudar até lá. Tá vendo, Bruno? Por que eu falo que não vai ganhar todas? É um Mônaco, uma raspadinha no guardrail. Mas não sei. É porque se o Alonso ficar em segundo em Mônaco, já fez um estrago agora, Bolas. É o que você disse. A Aston Martin era tipo assim, a 10ª equipe, a 8ª equipe no ano passado. Esse ano, se ela for a 3ª, a 4ª, já tá de ótimo tamanho, né? É verdade. Agora, curioso, Adalto, antes do Bruno Aleixo mudar de assunto, só para atrapalhar, para ele não deixar, claro. O Will Bueno chamou minha atenção uma coisa interessante, né? A Mercedes tinha mais pontos no ano passado que esse.
É curioso isso, né? Depois de 3 provas. Aquele carro do Porpoise, aquela sequência do Russell, lembra? De top 5 em 250. É impressionante. A Mercedes tinha mais pontos depois da Austrália, terceira corrida do ano passado, do que tem nesse. É curioso. Mas é que teve uma quebra de motor. É porque teve essa quebra, né, hoje. Aí afetou muito, né? Aliás, uma quebra muito assim, a lá anos 80, né? Carro com um monte de fumaça. Blá, quantos anos a gente não via aí? Parece até coisa da Ferrari dos anos 80. O fogo do carro. É o segundo abandono do Russell na Mercedes e o primeiro por quebra. Porque no ano passado ele abandonou em Silverstone naquela batida aqui, um monte de carro, né? É o primeiro motor Mercedes que quebra em corrida, assim, desde 2019. Imagina só, que loucura, né? Muito bem, vamos falar da corrida, vamos contar a história da corrida para a gente começar a falar das polêmicas agora, porque aí a gente já vai falando das equipes também junto com as polêmicas. Caça-clique, seu caça-clique. Os caça-cliques, a corrida começou lá e tal, Mercedes aqui, aí o Verstappen recuperou posição, lá de repente vai o Albon, não foi essa, não foi, né? O Albon foi lá e deu aquela primeira bandeira vermelha, Aí primeiro aquela bandeira, primeiro o safety car e tal, o Russell correu pro box, né? Mas peraí, ele deu a panca e a desviada do Nico que vinha atrás dele. Quase acertaram. Foi 2, né? Tem uma Alpine também, né? Tem uma Alpine também, quase acertou. É que o do Nico tava muito em cima, né? Muito em cima do Nico. Que desviada linda, meu. E subiu poeira, né? Aquele acidente podia ter sido bem grave, né? Bem mais grave do que foi, né? Mas também acontece, né? E rodou sozinho, né? O Albon também. Foi sozinho. E aí... Porque vinha fazendo um final de semana campeão. Muito bom. Exatamente. Foi ele que no ano passado pontuou na Austrália, tendo feito o pit stop na última volta, né? Foi. Gosta da Austrália também, o Albon, né? Não sei se mas aí depois dessa. Talvez não. Ele bateu lá e aí os caras deram bandeira amarela, safety car, o Russell correu pro box, colocou os pneus novos e tal, e aí deram a bandeira vermelha. E aí, Adalto, bandeira vermelha. Essa bandeira vermelha foi absurda. Essa bandeira vermelha não precisava. O safety car dava conta tranquilo ali, até porque formou um trilho ali. Porque depois que o Albon bateu, os carros todos passaram ali, formou um trilho ali, né? Então dava para o safety car continuar na pista, os carros atrás do safety car, e não precisava de bandeira vermelha. Eu achei um exagero a bandeira vermelha naquele momento. Era a 8ª, 9ª volta, né? 9ª volta, eu acho. 9ª volta. Não precisava daquela bandeira vermelha. Aí estragaram a corrida do Russell também, né? Mesmo que depois ele não quebrasse, ele estava na liderança naquele momento, né, da corrida. É que os outros iam parar em bandeira verde, ele ia assumir parar a liderança. Em bandeira verde. É uma boa tática, mas eu acho que depois o Verstappen ia recuperar. Mas isso nós já falamos, né? Vamos falar da questão da bandeira verde. O Verstappen podia até recuperar tudo, mas era uma tática campeã. Fez certinho, né? Mas vamos lá, você achou que a bandeira vermelha não deveria ter sido dada por causa dessa questão do Russell ou por causa da questão do regulamento mesmo? Não, do regulamento. Porque tinha como passar por ali em safety car, entendeu? Evidentemente não podia deixar a corrida rolando, ou só dar uma amarela ali. Não, isso não. Mas o safety car na pista eu acho que já dava conta do problema. Não precisaria da bandeira vermelha. Esquece o Russell, azar dele. Tanto é que eu falei no começo, ele teve azar, isso foi azar. Mas eu achei um erro da direção de prova dar aquela bandeira vermelha. E aí, Fábio? Acaba aqui ou quer que vá até o fim? Não, vamos embora. Deixa o Fábio agora, depois, porque tem outras coisas. Nossa, isso aí. Vai lá, Fábio. Primeira bandeira vermelha. Eu não sei dizer, para mim é um mistério qual é o critério para dar uma bandeira vermelha ou dar uma bandeira amarela. Eu gostaria que vocês esclarecessem aqui, vocês que entendem essa parte, que eu não entendo nada. Obstrução de pista, tempo de reparo, carro médico na pista, tem essas, né? Deveria ter a bandeira vermelha esportiva, na minha opinião, no final da prova. Mas eu acho que a gente vai chegar lá. Eu não me sinto capaz de dizer se poderia, não poderia, deveria, não deveria. Tinha muita brita, provavelmente para se ficassem varrendo aquilo ali, ia demorar umas 5, 6 voltas, e nesse caso eu prefiro bandeira vermelha, porque eu digo que juntar o pelotão, para mim, não é problema nenhum. É positivo. Teve um caminhão que entrou na pista, né? O caminhão entrou, e aquele caminhão com aquelas duas... Eu não sei o nome daquilo, aquelas dois aparatos que vão rodando e vão jogando tudo para fora. E se tem um caminhão na pista, tem que parar a corrida. E o caminhão agilizou muito mais, tirou. Você vê que não foi uma bandeira vermelha longa.
Então, e na questão do Russell eu concordo. Não existe dar bandeira vermelha ou não baseado em estratégia de piloto. Como eu falei em Abu Dhabi. Velho Abu Dhabi 2021. Grande Abu Dhabi. Nossa, porque não podia, porque o Hamilton, o pneu... Isso aí o diretor de prova não tem nada a ver com isso. Uhum. Então, não dá pra... mas podia ter dado direto. Não, o diretor de prova tem o direito de dar um safety car e porque tem a comunicação, né? Tem a comunicação, ele tá falando com os comissários ali, e ele tá vendo câmeras que a gente não tá vendo. Então, eu sempre tenho essa restrição. Mas, enfim, mano, pode continuar aí, já que você falou que a lista é longa. Eu discordo totalmente do que ele fez, o Masi. Por isso que ele foi demitido da Fórmula 1. Bom, continuando aí, acho que teve vários pegas muito bons atrás. Que aí relargou, né? Bandeira vermelha, juntou todo mundo, largou ali largou a largada normal lá e tal, né? E aí tivemos as brigas. A corrida teve muitas brigas na parte de trás, né? Assim, o Verstappen para trás. Teve aquela briga logo atrás do Alonso. Hamilton para trás, né? Teve muitas brigas, né? Logo atrás do Alonso estava o Sainz, o ídolo e o Gasly brigando. Briga muito boa. Eles estavam, inclusive, se aproximando devagarinho do Alonso, mas estavam. Tinha uma briga muito boa também do Hülkenberg com o Norris. Aliás, o Hülkenberg tá andando, hein? Muito. O Hülkenberg tá andando, rapaz. Para mim, ele foi o piloto da corrida. Uhum. Porque com a Haas ali, a classificação já foi assombrosa. Ele tá metendo bronca no Magnussen, que meteu bronca no Schumacher ano passado. Então você vê, né, como o Schumacher realmente foi mandado embora com razão, né? Porque o cara que estava dando uma surra nele agora está tomando uma surra de um que não estava lá na Fórmula 1 também. Uhum. Então a diferença deles é bem grande mesmo. Então eu acho que teve muitas boas brigas lá atrás. Então eu gostei muito da corrida por causa disso. E na frente eu só estava esperando para ver se o Alonso ia conseguir chegar na zona DRS do Hamilton. Eu falei, se ele chegar, aí dá pau, aí dá briga boa. Se não, não vai acontecer nada. Né? Uhum. E aí não conseguia chegar, mas teve essas brigas atrás que antigamente a gente não ia ver. Porque antigamente a TV só mostrava os caras da frente. Uhum. Então ficavam aquelas corridas enfadonhas, né? Na época do Schumacher, por exemplo, quando ele sumia na frente e ficava mostrando ele a corrida inteira, e você falava, meu Deus, e o resto, né? Hoje não, hoje a Fórmula 1 vai buscar, né, esses pegas atrás. Então eu gostei bastante da corrida, até chegarmos na bandeira vermelha final lá, né? Que essa que foi a grande polêmica. Não, antes, a segunda, né? Que foi por causa da batida do... O Magnussen deu no muro. Não entendi a batida até agora. Ele não entendeu. Saiu de frente, não. Ele não saiu de frente ali na saída daquela curva ali. É a única explicação plausível, mas, já tinha acabado a curva e bateu lá na frente. Sabe o que é isso, Adalto? Sol na cara. Sério? Você acha? Pode ser mesmo. Boa, olha a câmera on board pra você ver. O sol tá na linha da visão. Puta, é mesmo. Eu não tinha nem passou isso pela cabeça. É que esse horário da Austrália também é meio ingrato, porque acontece isso mesmo, né? O sol fica numa posição ruim, assim, para os pilotos, né? Já aconteceu, já reparei isso em outros grandes prêmios da Austrália, mas aí o Magnussen bateu, parou ali na pista e os caras primeiro colocaram o safety car virtual, né? Aí depois o safety car. E depois outra bandeira vermelha. Eu concordei com essa bandeira vermelha. Então, aí nós vamos entrar, aí é que eu quero passar para vocês o que eu pensei na hora. Eu falei, bom, porque muita gente falou, não devia dar a bandeira vermelha. Eu falei, bom, em 2021, lá em Abu Dhabi, a saudosa Abu Dhabi dos nossos corações, todo mundo falou, gente, o mais certo a fazer naquela ocasião era dar a bandeira vermelha. Lógico. Então eles fizeram isso agora. Beleza. Fizeram isso agora. O único problema foi que faltavam só 2 voltas. Faltavam 2 voltas. Então, como é? Aí eu fui no Twitter, depois que eu escrevi assim, não vai ter outra largada. Por quê? Na hora que eles saírem do box e derem a volta, acabou a corrida.
Porque contabiliza a volta. Depois dessa segunda bandeira vermelha, né? Aqueles 40 minutos entre a segunda bandeira vermelha e a bandeirada final. Aquilo ali foi absurdo, porque eles já deviam ter terminado a corrida ali, porque não ia ter mais corrida. Porque na hora que eles saíssem do box e desse a volta para largar, já teria 58 voltas. Então não ia ter mais corrida. Não, mas tinha mais uma. Na hora que eles largaram, eles dariam mais uma volta e acabava. Não, largavam, davam a volta atrás do safety car, a volta de alinhamento para o grid. Não, mas isso na segunda bandeira vermelha. A segunda vermelha, né? Isso que eu estou falando. Então, essa última vez que eles saíram do box para ir para a pista foi completamente inútil. Isso aí eu não entendi nada, não entendi porque que voltou o resultado, não entendi nada, é uma confusão. Sabe o que me incomoda? Passando também, colocando o Fábio Campos na jogada. Não é nem as decisões, não são nem as decisões, mas é o tempo que a Fórmula 1 leva para decidir as coisas. Assim, 40 minutos para decidir uma coisa, aí mais 1 hora para decidir uma coisa. Como se não tivesse ninguém assistindo a corrida, como se não tivesse ninguém lá nas arquibancadas esperando. Aí os caras levam 1 hora para decidir que não vão fazer mais nada. Vai dar uma volta atrás do safety car e acabou a corrida. Mas acabou a corrida, foi na volta 57. E só tinha 58 voltas. Então, na hora que eles saem do box para dar a volta do alinhamento, acabou a corrida. Muito bem. E aí, Fábio Campos, e essa bandeira vermelha? E essas bandeiras vermelhas? Mas especificamente essa bandeira vermelha, a segunda. A segunda. Ali dava tempo, né, de se relargar. A gente tem uns absurdos, a gente tem as críticas feitas à FIA, simplesmente porque é a FIA, né? É a FIA, vamos criticar, vamos fechar o olho e vamos metralhar. A gente tem a postura das pessoas que me impressiona, né? A aversão de muitos jornalistas, inclusive, há uma largada com bandeira vermelha, há uma bandeira vermelha com largada parada, há uma bandeira vermelha faltando 2, 3, 4 voltas para o final. Que é o que a gente teve. A gente tem a discussão que a gente já teve e a nova discussão que vem dessa corrida, né? A discussão que a gente já teve é a bandeira vermelha esportiva, que eu defendo e vou defender sempre. Bota no regulamento, faltando X%, faltando X voltas, se tiver um problema, nos reservamos ao direito de parar a corrida. Isso nós já falamos, concordamos, faz tempo. Isso é a discussão que a gente já teve. A discussão nova primeiro, essas pessoas que ficam, não deveria ter dado a bandeira vermelha. É aquilo, né? É o brasileiro que, se assistisse a vela, reclamaria que o cara escolheu o vento errado, da própria casa, assistindo a televisão. A gente já falou isso aqui também, né? O cara da televisão, se ao invés de Fórmula 1 fosse a vela, todo domingo, 2 em 2 semanas, canais abertos passando, o cara reclamaria que o velejador pegou o vento errado da casa dele. Porque a gente não tá vendo, cara. A batida do Magnussen não foi uma batida, digamos, muito visual, mas, cara, quebrou a roda. Roda é metal. A roda, ela voa tudo na pista. Roda é metal. A fibra de carbono, ela pode ou não furar o pneu. O metal, ele vai furar o pneu. O metal é líquido certo. Então, o anel da roda é metal. Então, as pessoas primeiro têm que saber isso. E é o que eu falei, mesmo raciocínio que eu falei lá pro Albon. Eu não tô lá na pista vendo, eu tô na minha casa, nem se as câmeras mostrarem, é a garantia de que o que eu tô vendo ali é o certo, pode ter detrito que eu não tô vendo. A direção de prova tem câmeras que eu não tenho, e a direção de prova tem um rádio com os caras que estão ali em frente. Então, esse negócio de não podia ter dado a bandeira vermelha, eu nunca vou entrar nessa. Não sei que seja uma coisa muito assintosa. Mas deu a bandeira vermelha. E se tivesse dado a bandeira vermelha para relargar, para mim estava certo. O que está errado é não estar na regra. Aí é a mesma discussão de Arábia Saudita, de Alonso toca no carro, não toca no carro. Agora está na regra. Né? Uhum. É aquele negócio do correr atrás, né? Eles foram correr atrás, agora falaram, não pode encostar nada, agora tá certinho. Mas não tem que ficar correndo atrás. Abu Dhabi, vamos lá, nós dois, Bruno Aleixo. Abu Dhabi 2021 era o gancho perfeito para se fazer uma regra que transformasse aquela última volta espetacular numa condição a existir, sem que o diretor de prova precisasse se atropelar, embora ele não tenha feito da cabeça dele. Vai ter gente que vai morrer achando. É claro que ele fez por livre e espontânea pressão, como pode ter sido no caso da Austrália. Não sei se foi. Acho que a questão do metal na reta é uma questão séria. Inclusive,
espectador machucado. Então, se teve espectador machucado, é porque voou coisa. Né? É porque voou coisa. Então, Bruno Aleixo, deu a bandeira vermelha. Agora, o que me impressiona? O que está me impressionando muito? Né? Nada para mim é mais absurdo do que a largada que não valeu. Mas depois a gente chega lá para finalizar com chave de ouro. Essa largada que não valeu, eu quero falar sobre ela depois. O que me impressiona antes da gente chegar lá é a aversão de dezenas, eu posso dizer, dezenas de jornalistas que cobrem a Fórmula 1 que estão colocando uma discussão do entretenimento versus esporte. É uma discussão que é validíssima. É um questionamento validíssimo. Eu falei no começo da edição, questionar é nossa obrigação como jornalistas. Mas neste caso, está se colocando como uma coisa pejorativa o entretenimento. Como se parar e relargar de bandeira vermelha fosse o entretenimento. Teve um site, eu até printei e vou colocar no Twitter, que chamou de o novo jeito Netflix de se fazer Fórmula 1. O que eu discordo totalmente. Por mais restrições que eu tenha ao Netflix, e tenho demais, a gente não pode também estigmatizar tudo que vem do Netflix, tudo que vem de quem começou a assistir a Fórmula 1 a partir daquilo ali. Cada um começa a assistir a Fórmula 1 pelo que quiser. A gente não pode ter preconceito a quem veio do Netflix. Lógico. Não, porque tem uma galera que assim, eu sou fã mais raiz e acho isso uma besteira. Não, isso virou uma disputa ridícula. Uma disputa ridícula. O Netflix, você pode gostar ou não, mas trouxe mais gente para assistir Fórmula 1. Isso é bom para todo mundo. Não sei são bem-vindos, bem-vindos. Eu estava vendo uma pesquisa hoje do fã que entra na Fórmula 1. 50% ou até 60% são mulheres. Olha que coisa legal. Maravilhoso. Cara. Um monte de menina gostando de automobilismo, falando de automobilismo, fazendo canal de vídeo. Isso é legal. Então, só para separar, vamos voltar para a Austrália. É só para separar, porque eu achei muito pesado Deixa eu só falar uma coisa aqui para poder te ajudar no seu comentário. Nós tivemos nesse final de semana um contra-exemplo desse negócio aí de esporte versus entretenimento, que veio justamente da Fórmula Indy. Que é onde a gente tem o entretenimento acima de tudo, tal, que as pessoas até criticam, né, que o lado esportivo é fraco e tal. A Fórmula Indy, nesse final de semana, correu no Texas e estava para produzir o final de corrida mais espetacular da história do automobilismo. Ia ser um negócio sensacional, porque nas últimas 20 voltas estavam o Neil Garden, o Pato O'Ward, Alex Palou, David Malukas, Scott Dixon, Scott McLaughlin, todo mundo disputando a vitória lado a lado, fazendo 3. E assim, mas olha, tava de grudar na poltrona. Faltando 2 voltas para acabar a corrida, o Romain Grosjean bateu no muro. Eles deram a bandeira amarela e a corrida acabou com a bandeira amarela. Foi a maior brochada que eu já vi na minha vida. Não, uma coisa totalmente sem explicação, porque, gente, ali não tinha dúvida que era para dar bandeira vermelha. Não tinha dúvida. Então, assim, eu não sei por que ainda isso é discutido dessa forma, mas vai lá. Vamos lá, pegando o gancho que você colocou, porque esse é o cerne dessa parcela da imprensa inglesa que está colocando o esporte versus entretenimento, que eu repito, é uma discussão ultra válida. Eu colocaria o DRS nessa discussão com um sorriso nos lábios, mas eu acho que nesse caso está se transformando a relargada em bandeira vermelha como se fosse um jeito exagerado. Para mim não é, cada um com a sua opinião. Juntar o pelotão, para mim, é automobilismo puro. Não é garantia nenhuma de que o primeiro vai virar terceiro, de que o último vai chegar e vai ganhar a corrida. Não tem garantia nenhuma. Mas o nome do jogo, para mim, é ver quem chega na frente. Mas é injusto ouvir jornalista falar, porque o Verstappen tinha tantos segundos de vantagem, ele teve que ganhar a corrida 2 vezes, disse uma matéria da Reuters. O nome do jogo é chegar na frente. O nome do jogo não é chegar na frente com 30 segundos. Eu acho que a justiça maior tem que ser feita com o público. Então, Bruno, há essa diferença que eu gostaria de deixar bem claro. O final de um GP, agora eu vou indo na linha do que você falou. Muita gente falando, cara, deixa terminar em bandeira amarela, muita gente... O final de um grande prêmio, gente, é o ápice daquilo ali. É o objetivo final, é a hora da consagração. A imagem do esporte é muito apoiada no momento em que um cara cruza a linha de chegada. Até essa proibição boba da FIA de que os mecânicos não podem subir na grade. Nossa, isso é uma coisa ridícula. Deus do céu. É uma das cenas mais gostosas de você ver, né? É a equipe abraçando o piloto. E é o que eu dizia na semana passada, se aquela grade existe para aguentar um carro, uma pancada, ela não vai ceder porque os mecânicos estão em cima. Tudo bem, você pode até colocar uma coisa recomendada. Manda fazer regime. Não subam em cima do outro, fiquem alinhados. Você pode fazer uma regrinha ali, se quiser fazer. O que a Mercedes fez, nem saíram do box.
Aí tá vendo? Vai ficando empobrecido. Isso, então, mas eu Bruno, acho que fizeram de propósito. Então, Bruno, o final de um GP é uma coisa muito importante. Terminar um GP em bandeira amarela é grave, sim, por mais que alguns não liguem. Mas é grave, porque é a imagem que o mundo vai ficar. É a imagem que você vai engajar para a próxima corrida. Nessa palavrinha tão da moda, né? Um final legal engaja para a próxima corrida. Uma corrida que acaba assim é a antítese do automobilismo. E não é legal terminar uma corrida. Às vezes vai acontecer. Se os caras batem no meio da última volta, vai acontecer. Agora, cabe à FIA, e para mim aí está o erro, porque não coloca na regra. Tivemos Abu Dhabi, não fizeram nada. Tivemos Monza o ano passado, 8 voltas de safety car, não fizeram nada. Não estão aproveitando as coisas para tentar mudar. Eu coloquei lá no meu Twitter. Por quê? Porque os times não concordam, eles não chegam a acordo, aí votam. Muito demorado. Sempre o mesmo problema. Mas é muito demorado as coisas. Sempre mas, peraí. Vamos falar da última largada? Vamos falar da última largada? Teve a última largada, válida, e teve um acidente ali logo na... Teve um acidente múltiplo, nas duas Alpine. Né? Isso aí foi já na reta, na curva, na segunda reta. Então, para começar, ali não precisava ter acontecido nada. Deixa os caras completarem a volta, porque era a última volta. Os caras iam completar aquela volta, acabar a corrida, tomar a bandeirada. Não. Duas. Eles tinham aquela e mais uma. É verdade, tinha mais uma. Eles tinham mais uma. Eles tinham que passar por lá de novo. Desculpa. Porque muita gente confunde, porque na hora da bandeira vermelha, o cara no box ele cruza a linha, então vira a volta. Então, às vezes, o cara tá pensando que aquela volta já foi completada e não foi. É verdade. Mas por que eles voltaram o negócio? Ali devia encerrar a corrida, por quê? Com 75% da corrida, já todo mundo já ganha os pontos. Então, ali, para não fazer uma largada fake, né, com uma coisa ridícula, deixar 40 minutos todo mundo esperando. Isso para mim é inaceitável. Isso é inaceitável. Então, inaceitável. Ali acabou a corrida. Vai o resultado da volta. Mas aí não. Existe um regulamento, a corrida tem que ser completa. Ela tem que ser completa. É chato esperar, mas ela tem que ser completada. Ela tem então foi no regulamento. Você já pode encerrar a corrida. Não, você tem que completar a corrida. A não ser que você tenha um motivo de luz, de chuva, de alguma coisa que te impeça de ir para a pista. Você tem que completar, porque o piloto pode não conseguir completar essa volta. É um protocolo chato, eu concordo. Para mim, a discussão número 2 era estende a corrida, põe a prorrogação, mas aí a discussão... Não a prorrogação, porque não tem gasolina, a Fórmula 1 não tem reabastecimento. Aí você libera um reabastecimento. Se está todo mundo parando no box... vai dar bandeira vermelha. Não, mas aí você tem que mudar a regra para fazer isso. Sim. Eu só acho que acabar a corrida é uma questão até... Você tem que completar as 58 voltas, por mais chato que seja esperar. O que eu não aceito, isso para mim é inaceitável, é o seguinte: os caras vão fazer uma largada faltando 2 voltas. Qualquer pessoa que já tenha sentado num carrinho de rolimã... Uma volta. Ia fazer lá a largada para fechar a corrida. Para dar uma volta. Não, mas a largada da segunda... Vamos lá, tem a segunda bandeira vermelha que tinha 2 voltas para cumprir. E tem a última que só tinha a volta regulamentar. Só tinha uma volta, essa que eu tô falando. Não, mas agora... O Bruno tá falando da penúltima. Vou voltar para a penúltima, quando aconteceu o acidente. Qualquer piloto que já tenha sentado num carrinho de rolimã sabe que se você vai largar para uma corrida que só tem mais 2 voltas, vai todo mundo para matar ou morrer. Sim. Uns morrem, outros sobrevivem. Você viu o Alonso no rádio lá, né? Ai, que absurdo. Porque aí os que morrem começam a choradeira, Exatamente isso. Os que morrem começam a chorar. E o não fez nada demais. Nada demais. Os caras vão para matar ou morrer. Falei os sobre que isso. morrem, Falei os que isso morrem vão pro rádio chorar. Ai, porque não sei o quê. Tava lá para matar ou morrer. Porque é assim, piloto é assim. O Felipe Giafone, que é piloto, falou isso na transmissão, ele tem toda a razão. Os caras vão para matar ou morrer. Vai dar batida. E deu batida. Como que a Fórmula 1 não imagina que isso pode acontecer? Porque se eles colocam uma regra de vamos dar a bandeira vermelha para poder garantir um final que não seja de bandeira amarela, ok. Mas eles têm que ter uma opção para, quando der batida, ter uma extensão da corrida. Porque o que não pode acontecer, e para mim é inaceitável, é ficar 40 minutos esperando para dar uma volta com safety car para encerrar o negócio daquele jeito. Porque isso é uma falta de respeito. Por isso que eu falei que o regulamento prevê 75% da corrida já pode dar. Sei lá o que tem que fazer. Aí é com eles, mas que tinha que fazer alguma coisa para a corrida acabar
em disputa e não em bandeira amarela, eu acho que tinha. Porque a minha revolta é diferente. Eu entendo o completar a prova, por mais que seja chato ficar ali protocolarmente esperando. Embora as duas Alpine estavam sendo retiradas da pista. Não é só que ficaram parados só discutindo o que vão fazer. O que me revolta é a largada que não valeu. Você faz uma largada, um bate, um empurra, um toca, e aí a largada é inválida. Ela não existe só porque voltou o resultado. Só porque o piloto não cruzou uma linha lá na frente. Isso não vai entrar jamais na minha cabeça. E aí voltou o resultado. Não, e é tão incoerente que voltou o resultado sem as Alpine, não é isso? Não. Ô, Bruno, você sabe o que é mais incoerente? O Sainz bate no Alonso. O Alonso roda. Isso. Aí é cancelado. O Alonso não sofreu nenhum prejuízo, mas o Sainz continua punido. O Sainz é fantástico. De uma largada que não existiu. Gente, isso pra mim é o mais revoltante. Eu sempre me incomodei com esse negócio de bandeira vermelha, volta 2 voltas. Legal ver o Fisichella ganhar no Brasil, mas não tinha que ter ganhado. Esse negócio de volta Gente, essa regra é de 1950, quando os caras ficavam com a prancheta anotando aqui assim, ó, anota aí, Fangio passou. Quem passou agora? Agora passou o Moss. Agora passou o Farina. Eu tô exagerando, mas é uma regra de antigamente. É uma regra de antigamente, quando você não tinha como saber a posição de ninguém. Hoje, com o GPS tão poderoso que é capaz de parar o treino livre 1, porque parou o treino livre 1 por causa do GPS, caiu o GPS, eles param o treino. Tamanha importância. Hoje em dia, se o aplicativo da Fórmula 1 e a torre de tempos no canto da tela conseguem te falar o instante exato em que a posição é trocada, não tem por que não validar uma largada porque uma linha lá na frente não foi cruzada. Não existe isso, gente, de uma condição. Não, só vale se o cara lá cruzar. Meu amigo, cada metro que um carro de Fórmula 1 roda tem que valer. Isso para mim é muito básico, muito elementar. Agora, a meu pessimismo é maior. Porque se a gente está discutindo ainda se bandeira vermelha é esportiva ou não, se demora, essa discussão, que para mim deveria ser a principal, ela não está nem sendo tratada, vai continuar sendo assim. Nós estamos no século XXI, a Fórmula 1 trabalha com microsetores, são linhas a cada 200 metros, dá para você saber a exata posição de cada carro no momento em que você dá uma bandeira vermelha. Então não tem motivo nenhum tecnológico para agir com esse negócio de largou, mas não valeu. Aí um é punido que tocou no outro, mas o outro não sofreu consequência, porque não valeu, mas o punido segue punido. Não, e as Alpine que bateram ficaram fora, quer dizer... Pois aí, Bruno, a Alpine vai para um lado da pista que tem muro, então elas são afetadas. O Pérez escapa, não tem muro, então ele pode escapar. Uns podem, outros não podem. Cara, isso para mim é o mais absurdo do final de semana, na minha opinião. Não, eu me junto a você na sua revolta sem abrir mão da minha. Você multiplica duas revoltas. Eu fico com 2 revoltas, porque para mim, tudo bem, tá no regulamento e tal, Bruno, então façam outro regulamento, mas deixar as pessoas esperando para fazer uma volta atrás do safety car e dar bandeiradinha, vai me desculpar. Sabe por que tem que completar a corrida? Porque por 10 metros o Hülkenberg não pontuaria. Ele não ia quebrar o carro, né? Ele quebrou o carro, ele teve que parar depois aliás, outra menção, outra vergonha, né? A invasão de pista durante a corrida, né, que foi relatada pela TV inglesa, já está circulando na internet fotos, os caras ali pularam a grade, ainda estava na última volta, o David Croft a cabine da Sky Sports, curiosamente, era na curva 1, não é na reta, é na curva 1, ele começou na última volta a narrar os caras pulando a grade, meio que o desespero dele. E aí esse carro do Hülkenberg parado, tem o rádio pro Hülkenberg que fala, você tem que saltar do carro porque o problema é elétrico, você não pode encostar no carro. Então, assim, uma falha gravíssima nesse final de prova da direção, da organização da Austrália, que o pessoal invadiu a pista. Em suma, o final da corrida foi bizarro. Bizarro. É a palavra melhor que pode definir. Nós três levantamos aqui 3 lebres diferentes, eu concordo com a de vocês. Não sei se vocês concordam com as minhas também, mas deu tudo errado. Quais são as suas mesmo? Vamos de novo, Ale. Repassa as suas. Primeiro que não vale. Como é que uma largada não vale? Vou com você. Une um piloto e o outro que saiu da pista ganha a posição. É impressionante. Vale para um e não vale para outro. Aliás, eu achei a punição um absurdo, né? Não, a punição é absurda. É um absurdo. A punição, e o Carlos Sainz foi muito bem no rádio, que ele falou assim, mas peraí, vocês vão me punir por causa de uma primeira volta? Não, o Carlos Sainz, ele fala pro engenheiro, por favor, pede só para me ouvir. Cara da torre. Deixa eu falar com os caras. Não sei se ele tá chorando.
O David Krebs falou que ele chorou na volta de Ele estava chorando. Eu ia chorar de ódio. De chorar. De ódio, de raiva. Ele estava chorando de raiva, entendeu? Tem gente que acha que a batida foi punível. Eu tenho pra mim o seguinte, cara, punir em largada é quando um cara enche o outro no meio. Isso, Pra mim, se o cara enche o outro... largada o Bottas fez na Hungria em 2021, que ele enche todo mundo, o Stroll enche o Leclerc, ali tudo bem. Punir em largada desse jeito. Agora, punir em largada, faltando 2 voltas para acabar a corrida, aí, meu filho, é só se o cara tirar uma arma e dar um tiro no outro piloto. Exato. Porque não tem. Ali é para matar ou morrer. Não existe. Qualquer um que já tenha disputado uma corrida de velotrol na rua sabe que se está faltando 2, meu amigo, não tem essa conversa. Ô Bruno, e o pior é que no comunicado da FIA de punição ao Sainz, eles mesmos colocam, levamos em conta a nossa posição de sermos mais leniente em largadas. Eles mesmos colocam. Então, se estão sendo leniente em largada, e eu concordo em ser um pouco mais leniente em largada, porque tem outros carros no jogo, cara, é outra dinâmica, é outro conceito, mas eles citam isso no comunicado e mesmo assim punem o cara. Sabe o que parece, Bruno? É assim, qual vai ser a punição absurda desse final de semana? Vamos pegar o Sainz e vamos punir. Porque o Sargent, que encheu a traseira do De Vries, não foi nem investigado. É uma delícia. É uma delícia. Não, porque os caras ficaram... Muita gente usou como exemplo também que o Stroll não foi punido no caso da batida com o Leclerc, né? Não. Mas como que ele ia ser punido se ele não tinha pra onde ir? Não fez nada. Não tinha nada o que ele fazer. É até o Leclerc que tem que fazer a curva. O Leclerc... O próprio Leclerc... Você tá muito rigoroso com a Ferrari. Você tá piloto da Ferrari, mas vai lá, Dalton, você ia falar alguma coisa. Então, eu ia falar isso. Foi tudo errado o final da corrida. Né? Ainda bem que foi uma corrida razoavelmente boa, na minha opinião. Eu gostei dos pegas atrás. Mas eles, no final da corrida, eles fizeram um cocô fora da privada, né? Fizeram cocô na sala. Que desagradável. Nossa, que bonito, né? Eu imagino tem criança ouvindo o programa, que coisa assim legal. Aí ele vai falar assim, papai, posso fazer isso também? Que o Adalto falou lá que pode fazer. Por isso que eu falei, fizeram cocô e não outra coisa. Eu não achei a corrida legal, Adalto, mas teve umas ultrapassagens bem interessantes, né? Do Sainz sobre o Stroll e do Sainz sobre o Alpine, que eu não lembro quem é, na curva 3, belíssima. Uma por fora do Ocon, que eu vi nas redes sociais, até tinha esquecido dela, o Ocon por fora na 9, em cima do Piastri. E a briga do Piastri com o Hulkenberg é uma delícia de você assistir, né? Sim. Do Piastri. Aliás, do Norris, desculpa. Do Norris do Hulkenberg, espetacular. O Norris não tinha mais... Ele não tinha mais chance Ele tinha perdido a chance. Ele não conseguia mais nem chegar no DRS. Aí chegou alguém para colocar a volta nos dois... Eu não lembro quem, acho que foi o Vespa. Adalto, se tem um carro que não tem reta, chama-se McLaren. Então, acho que foi o Vespa. E aí, pro Vespa colocar a volta nos dois, deu pro Norris encostar de novo e entrar no DRS do Nico Hulkenberg. Aí ele fez uma ultrapassagem espetacular. E eles brigaram por várias voltas. O Hulkenberg fechava, ele tentava por fora. Foi legal. Mais de 10 voltas. Foi o Norris, a ultrapassagem do Norris foi o drible, né? Que o Hulkenberg fechou aqui, ele jogou, na hora que voltou, ele veio por dentro. Foi na curva 12, né? Numa curva pouco usual, né? Inclusive o Nico tinha dado feito um zigue-zaguezinho antes. Né? Que não podia, mas ele só fez aquela vez. Já tem gente chamando ele de assassino por causa disso. O pessoal muito emocionado. Né, o pessoal adora xingar, né, meu? Adalto, o pessoal quer xingar, não tem jeito, meu. Não, termina, depois eu vou falar sobre isso. Pode terminar aí, velho. Não, eu tô pasmo, assim, com o público. O que aconteceu com o público, né, meu? É aí que eu vou entrar um pouquinho. É impressionante. Tudo virou... Aí o Bruno falamos isso na quinta-feira passada, aí se confirmou. Tudo no Brasil virou Fla-Flu agora, entendeu? É tudo 8-8. Ainda mais quando o Flamengo ganha de 2-0 do Fluminense. É tudo 8-80. É tudo um é Deus e o outro é um lixo. Em qualquer situação. É impressionante, entendeu? Então, tá difícil. A gente tá... Ainda bem que o nosso público não é assim, né? A maioria, pelo menos a maior parte. Porque, olha, tá difícil, viu? Inclusive, deixa eu falar uma coisa aqui. Pode falar aí, Fábio. Não, eu só ia citar nessa linha, eu citei isso ontem também, lá na live, eu li um texto muito interessante no Race Fans, de um jornalista chamado Will Wood, e ele fala, eu achei muito legal o texto dele, que ele fala assim, o público da Fórmula 1 se desacostumou com corridas caóticas. Isso.
Virou um corpo tão estranho que a FIA é um absurdo, os pilotos não sabem. Isso vem, inclusive, de dentro da própria imprensa. Tem gente na imprensa inglesa dizendo que relargar faltando 2 voltas, carros parados no grid, é pedir para ter acidente. Não, mas pedir para ter acidente. Você tem chance de ter acidente, mas não é pedir para ter acidente. Você tem chance de ter acidente, porque as pessoas se esquecem. As pessoas se esquecem de Baku 2021, quando a gente teve 2 voltas sensacionais. Você tem a chance de ter um acidente? Tem, claro que aumenta. Claro que tem. Mas e aí, nós vamos querer então final em bandeira amarela? Mas ou nós vamos voltar para as relargadas lançadas que são chatíssimas? Não, mas isso faz parte do jogo, né? Isso faz parte do jogo, mas é isso. Eu não digo nem... Eu vou além, eu acho que as pessoas se desacostumaram com disputas duras. Então, quando você tem uma disputa dura que toca a roda, que raspa daqui, raspa de lá, o pessoal fica, ai meu Deus, porque é a geração do DRS, né, que acostumou que o cara vem lá de trás e passa e tal. Concordo. Educa. Quando você tem isso por mais de 10 anos, você educa muita gente que isso é o novo normal. Então, o texto, só para concluir do texto, o texto é muito legal porque ele fala que, cara, são os 20 melhores pilotos do mundo, na teoria, são, mas um dia eles vão errar. Uma hora eles vão errar. E aí eu complemento dizendo, de vez em quando a gente vai ter Bélgica 1998. Um cara que dá uma patinada e vem 20 e enche ele na traseira. Mas não pode, muda a regra. O tal do entretenimento versus esporte, por causa de uma corrida caótica que virou um corpo estranho na cabeça das pessoas. O texto é brilhante. Eu concordo com cada linha que ele falou. É muito legal. As pessoas se assustam com uma corrida caótica. Às vezes acontece, gente. Às vezes acontece. Você quer ir para a Austrália, onde tem muro e a pista é rápida? A chance aumenta. Dá uma largada faltando 2 voltas para acabar? Vai dar batida, gente. Vai dar, porque os caras vão para matar ou morrer. E aí não adianta os pilotos ficarem, os que morreram, porque tem que voltar. Não tem que voltar. Isso é muito chato. Isso é realmente muito chato. Eu sempre digo, né, Bruno? O piloto em cabeça quente eu relevo. Mas você vê quem reclama é só os que tinham a perder, né? Verstappen reclama, Alonso dá esse rádio. O Russell, que foi prejudicado pela primeira bandeira vermelha, não entendi. Eu só queria dar os parabéns pro Gasly. O Gasly tinha todos os motivos para atacar a relargada e ele não ataca. Até alguém me falou no Twitter, olha, Fábio, ele tá pegando leve porque ele tá aqui na pontuação para ser suspenso. Alguém até colocou esse argumento que é legal. Mas nem ele nem o Ocon destroem a FIA. E eles poderiam falar, tá vendo? A gente ia conseguir 4º e 5º, excelente, 4º e 5º não, 4º e alguma outra pontuação boa, excelente corrida, a regra acabou com a gente. Não, os dois saem do carro e não atacam a regra. Responsabilizam a si próprios. Parabéns para os dois. Muito bem. Eu queria falar nessa linha aí, que o pessoal vai me xingar porque eu falei do Leclerc. Deixa eu só esclarecer. O Leclerc é um super piloto, muito bom. Agora melhorou. Espetacular. Ele tem até agora o que estava no ar é que ele não presta, é um lixo. Ele tem volta rápida, sensacional, mas assim, para mim, esses 2 pilotos da Ferrari, o Sainz também, não que o Sainz tenha tido culpa nessa coisa, mas os 2 pilotos da Ferrari... O Sainz fez uma belíssima corrida, inclusive. Fez uma belíssima corrida. Mas eles ainda cometem erros que, para mim, me impedem de vê-los disputando em alto nível com os 3 melhores pilotos do grid hoje que eu considero, os 4, né, que é o Verstappen, o Hamilton, o Russell e o Alonso. Eu acho que eles ainda não estão nesse nível. Vamos pegar o Leclerc. Cara, o acidente que aconteceu com o Leclerc na largada com o Stroll é uma batida de corrida? É. Sim. As pessoas precisam punir os pilotos? Não. Mas se você é um piloto que está disputando uma posição numa largada e você fica por fora numa curva, se você fecha a curva, quem vai se dar mal é você. Lógico. Isso é óbvio. O piloto sabe disso. O piloto sabe. Um piloto com um pouquinho mais de malandragem, que eu acho que esses 4 que eu citei teriam, daria uma embarrigada na curva e não teria o prejuízo de zerar a pontuação na primeira volta de uma corrida. É isso que falta para esses 2 pilotos da Ferrari. Eles cometem uns erros que o prejuízo é enorme por causa de uma bobaginha. Uma bobaginha ali, de uma manobrinha que ele podia fazer que ia melhorar para ele. Então, assim, isso que falta. Bruno, nesses 4 que você colocou fora da curva, posso colocar mais um? Eu coloco o Norris também, viu? Norris, bem lembrado. Tá que o Norris não tá na disputa. A ver. É que o Norris está subindo a escada, eu acho que o Leclerc também está subindo a escada. Mas enfim. Não, mas para mim... O Norris está guiando um carro muito ruim, está guiando bem demais, meu.
Mas o Leclerc falta esse pelinho para mim, que não é uma questão de falar assim, mas ele dirige um carro difícil. Nessa situação que eu tô citando aqui de mesmo, não tem nada a ver com carro difícil ou fácil. É só você ser inteligente, olhar no retrovisor e falar, o cara vai me bater que eu tô por fora, eu vou rodar. Vou dar uma embarrigada, eu continuo na corrida. Não, Bruno, mas eu acho que lá dentro, na hora, eu acho que é muito fácil a gente falar depois, cara. Você não sabe o ponto, você não sabe se o cara tá focando em quê, você não sabe, às vezes o cara não conseguiu ler o cara que tá do lado. Mas será que os outros fariam diferente? Eu acho que fariam. Os pilotos da Ferrari não fazem. Não sei se dava para embarrigar ali. Né? E o Leclerc não tem mais nada a perder, cara. O campeonato do cara já foi. Né? É claro, tá perdido desde o ano passado, né? Inclusive por causa dos erros que ele cometeu também no ano passado. Bate com força. Bate com força. Ó, deixa eu falar para vocês aqui. Já falei da Fórmula Indy, né? Que teve essa disputa. Já falou, não tem que falar mais. Já falou, acabou. Já acabou a Fórmula Indy, não. Quem viu, quem não viu, não viu. Só tem uma coisa na batida. Tô brincando, pode falar, Bruno. Tô brincando. Não, mas já falei. Na batida do francês, você viu que não foi culpa dele, né? Do qual francês? Porque tem o Ocon e o... Não, na Indy. O Grosjean. Na Indy, o Grosjean. Não foi culpa dele. O cara que estava na frente dele deu um totó na roda dianteira dele. Aliás, essa pista do Texas, deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui. É quando a gente vê que esses caras são loucos mesmo, né? Não. Porque essa pista do Texas, ela é uma coisa insana. Eu não sei como que não acontece coisa mais grave. Aliás, teve uma batida muito séria. Já aconteceu ali, ué. Já aconteceu, inclusive o Dan Weldon, né, faleceu ali, né? No não. O Dan Weldon foi Las Vegas. Las Vegas, Mas é meio parecido, né? Mas ali não foi o Kenny Brack? Kenny Brack deu aquela batida. Na grade, né? Que ele bateu a primeira corrida que a Fórmula Indy ia fazer no Texas. Não teve. Né? Tem gente que está nos vendo que não nem nascida. O negócio da vertigem, né, Dalton? Isso. 2001. Não teve corrida. A corrida foi cancelada porque os caras começaram a apagar dentro do carro. Isso. O Gil de Ferran começou a ver tudo turvo. Isso. O Gugelmin falou: eu cheguei a ponto de quase apagar. Eu tirei o pé para não apagar. Então, teve uma batida muito, muito grave nessa corrida, no finalzinho, entre o Devlin De Francesco e o Graham Rahal. Que o Devlin De Francesco parece que furou o pneu, não ficou muito claro, mas parece que furou o pneu. Ele tentou sair para a pista de rolagem, mas não conseguiu. Então ele voltou para o traçado e os caras vieram a milhão. O Graham Rahal acertou a traseira dele. Olha, se tivesse virado, a gente teria o novo Zanardi. Mas é bom ver como o carro tá seguro, como o carro tá evoluindo em segurança, né? Essa batida uns anos atrás, provavelmente... espatifava todo mundo. Mas a custas da performance, né? Porque você vê, eles não conseguiam correr nessa pista há 30 anos atrás e hoje eles correm. Mas é uma loucura. Essa pista é uma loucura. Assim, eu adoro a Indy em oval. A corrida foi espetacular, tirando esse final aí meio esquisito, né? Mas é muito rápido. Mas era mais rápido ainda, tanto que os caras pagavam dentro do carro. Sim. Agora, Bruno, tem que, mesma discussão, né? Não terminar com bandeira amarela, a Indy. A Indy pode muito bem, ela tem a NASCAR do lado dela. Tinha que ter dado a bandeira vermelha. A gente já viu recentemente em Indianápolis, cara. Indianápolis não pode acabar com bandeira amarela nunca. Não dá. E o final da corrida estava muito legal. As últimas 20 voltas foram eletrizantes, sabe? E a Indy tem reabastecimento, então pode dar uma prorrogação sem problema. Sim. Podia ter dado uma prorrogação de 5 voltas. O Grosjean bateu faltando 2. E podia ter prorrogado por mais 5 voltas, não ia matar ninguém, a corrida, né, ia ter o final que ela merecia ter tido, né? Então foi uma pena mesmo. É isso. E a Stock Car, tivemos aí a primeira corrida também em Goiânia, né? Vitória da primeira corrida do Daniel Serra e a segunda corrida do Thiago Camilo. Foi uma vitória bem emocionante, que ele homenageou o tio dele, que faleceu recentemente, né? Que foi um grande apoiador aí da carreira dele, que morreu num acidente de moto, né? E bem legal também esse início da Stock Car, tirando o nosso querido... Como é que foram os Barrichellos, Bruno? Não, eu ia falar do nosso querido e amado Push to Pass, né? Que é uma coisa linda na Stock Car. Continua daqui? Porque nessa reta de Goiânia, que é enorme, os caras acionam aquele negócio lá, passa 3 carros da mesma reta, né? É um negócio inacreditável. Eles também não ligam, né? Ninguém fala, a gente já falou isso. Mas nós falamos. Porque os narradores são legais, né? Porque para os narradores é a maior ultrapassagem do Brasil. Não, porque eles acham, o pessoal que faz a transmissão, eles acham muito legal essa coisa da estratégia de quando usar o push. Para mim é uma bobagem, quando o cara vai usar, não vai usar, tô nem aí para isso.
Bruno, Mas, o automobilismo virou um jogo de xadrez ao invés de um jogo de habilidade. A Fórmula 1 tem muita culpa nisso, né? Porque ela vende isso, embora, claro, que na Fórmula 1 tem muito piloto bom e ultrapassagens belíssimas, a gente citou aqui, mas esse negócio, os caras ficam jogando quem usa o push melhor, ao invés de quem guia mais, quem ganha na freada. A Stock é o ápice disso, porque eles fazem um pit stop que não precisa. Né? Os caras obrigam os caras a parar no box sem nenhuma necessidade. Inclusive, o pneu que eles estão usando esse ano, ele é mais resistente. Então, assim, não precisava mesmo de trocar pneu. Mas ainda tem aquele negócio de encostar um galão. Você lembra que tinha que encostar um galão? Param, lá encostam um galãozinho que parece uma latinha, uma garrafinha de Coca-Cola, eles encostam ali e arrebastam. Enfim, é coisa da história. Mas a corrida foi boa, tirando isso daí. E aí, você perguntou dos Barrichellos? Por favor, você me deixou curioso aquele dia que você contou da saga da família Barrichello. O Rubinho, ele chegou em terceiro na segunda corrida, mas foi desclassificado horas depois Que absurdo. Cancela a corrida! Cancela a corrida! Horas depois do resultado ter sido divulgado, foi lá, subiu no pódio, tomou champanhe e tal, e depois foi desclassificado. Né? Essas coisas do automobilismo, né? Que acontece, né? Que o público vai, vê um resultado e chega em casa, na hora que abre o Auto Race, fala, mas aí eu te pergunto, a desclassificação foi justa, foi desnecessária, foi o quê? Então eu vi a desclassificação um pouquinho antes da gente começar a gravar aqui, ainda não me informei suficientemente, mas eu tenho, porque ele se tocou com o Cacá Bueno na segunda largada. E se foi por isso, para mim não foi justo, porque foi um acidente de corrida, mas, né? Adalto, tem informação, Adalto, da desclassificação, não? Acho que foi isso mesmo. Tocou com o Kaká, né? Se foi isso, uma piada, né? Porque foi um acidente de corrida. Um tentou ultrapassar o outro, se tocaram, o Kaká rodou, se deu mal, né? Então. E também, mesmo que fosse justo, poderiam ter decidido isso durante a corrida, porque esse toque foi no inicinho da prova, né? Primeiras voltas lá. Mas é isso. Muito bem, alguém quer falar mais alguma coisa aí de Fórmula 1, Fórmula Indy, Stock Car? Como é tudo uma estratégia, tá, gente? Como as férias da Fórmula 1 começam agora, porque agora só no final do mês vai ter corrida, né? Culpem a China, né? A gente volta em outros programas para detalhar a MotoGP, via classificação, via sprint. O cara que largou em 15º ganhou a sprint, só para vocês terem uma noção. Mas aí depois a gente volta para destrinchar a corrida mais. Enfim, a gente vai ter tempo aqui no Loucos para voltar com a MotoGP. É isso mesmo. Não podemos encerrar o programa de hoje sem a notícia do dia, né, que está abalando até mesmo a imprensa internacional, que é o Felipe Massa, que vai pleitear, Adalto, o título de 2008. Ele vai pleitear a anulação do Grande Prêmio de Singapura de 2008, aquele Grande Prêmio roubado que o Nelson Piquet bateu de propósito, né? E a Ferrari, só que o Felipe Massa, o problema é que ele foi reabastecer e a Ferrari largou uma mangueira acoplada no carro dele e o Nelson Piquet não tem culpa nenhuma disso, né? Não tem nada a ver. Mas ele disse que, pelo que eu entendi, ele disse que está estudando ainda se vai fazer isso. É que parece que o Bernie Eccleston andou falando demais. Falou. E deu uma declaração. Não, mas peraí, para tudo. O Bernie Eccleston falou demais? O Bernie Eccleston. Eu nunca vi o Bernie Eccleston falar coisas da ESMO. O Bernie Eccleston disse que já sabia da falcatrua desde 2008, mas que manteve na surdina para não gerar um problema. Eu quero ver o Bernie Eccleston falar isso na corte. Porque se derem ganho de causa para o Felipe Massa, eles têm que prender o Bernie Eccleston. Claro. Entendeu? Então eu quero ver ele repetir isso na corte. Corte com a qual... Corte com a qual ele tem história porque é condenado na Alemanha por suborno e pagou milhões e milhões. Ele é condenado por suborno. Ele não é suspeito, não, ele é condenado. Podem continuar. Exatamente, é condenado. Exatamente. 30 milhões, né? É uma coisa absurda. 30 milhões de dólares. É uma coisa que só você e o Bruno conseguem pagar. É uma coisa... Claro. Tem no bolso esquerdo. É por pouco que a gente não consegue pagar. Tem no bolso esquerdo. Realmente vocês têm que apertar um pouquinho o fim de semana, mas vocês conseguem. Então, mas é isso. O Felipe Massa vai estudar, né? Uma possibilidade. Eu vou falar da minha parte aqui, aí vocês fazem os comentários de vocês. Eu espero que ele estude e desista. Porque isso aconteceu há muitos anos, já passou, já aconteceu. Eu acho que essa corrida realmente não deveria ter, o resultado dessa corrida não deveria ter sido validado. Mas isso eu acho, isso lá atrás. Agora que já não foi, não adianta, ficou na história. E, de novo, uma coisa que eu e o Adalto falamos aqui na quinta-feira, o Felipe Massa
Ele pode se matar de falar que ele perdeu o título por causa dessa corrida. Eu vou continuar me matando de falar que ele perdeu o título porque a Ferrari fez um monte de lambança. Ele também cometeu alguns erros naquele ano lá de 2008, que não foi essa coisa também, falar, nossa, foi um bom ano, a melhor temporada dele na Fórmula 1, mas também não é assim, falar, nossa, meu Deus do céu, não. Cometeu erros também. Rodou sozinho, por exemplo, nas 2 primeiras corridas. Não sei se vocês lembram, mas aquele foi o primeiro ano que tiraram o controle de tração. O Felipe Massa sofreu com aquilo ali. Rodou na Austrália, rodou na Malásia, estava liderando a corrida. Então não é só porque aconteceu aquela corrida que perdeu o título. Perdeu o título por várias circunstâncias, culpa dele e culpa também da Ferrari. Então parar com essa bobagem, esquecer isso e seguir a vida. E um detalhe, a Fórmula 1 tem no regulamento dela que uma vez que você declara o campeão mundial, não pode mais voltar atrás. Mesmo que prove que tenha sido roubado. Uhum. E tem outra coisa, né, Adalto? Diz o seguinte, a FIA é a entidade máxima. É ela que decide. Né? Pode continuar. Então, eu acho muito difícil. Eu acho que ele vai dar uma estudada rápida e vai falar, obrigado, fico assim. Deu. Chega. Porque seria a melhor coisa para ele fazer. Porque não tem cabimento, eu acho, isso aí. Bruno, assim, eu vou só falar rapidamente o que eu coloquei até no Twitter hoje à tarde. Eu lamento ver um cara que perdeu de uma maneira tão honrosa e bonita na pista em 2008, naquele Grande Prêmio do Brasil, porque a reação do Massa, aquela perda, naquele momento, daquele jeito, foi uma das coisas mais grandiosas que eu já vi no esporte, em termos de um derrotado. É uma pena ver ele se apequenar nesse tipo de coisa, nesse tipo de mesquinharia, nesse tipo de tapetão, que, né, brasileiro tentando ganhar no tapetão, nunca vi. Mas isso é uma coisa que dele, eu não esperava isso. Era isso que eu ia falar. Eu não esperava isso dele, porque não é do feitio dele. Assim, isso me parece mais coisa de gente. Eu esperava isso de um Alonso, eu esperava isso de um Piquet, eu esperava isso de qualquer um. Do Massa eu não esperava isso. Então é uma pena vê-lo cair para esse lado. Porque, além de tudo que vocês falaram, da rodada na Austrália, da rodada em Silverstone, da rodada na Malásia, da pole em Mônaco que ele não converte em vitória, dos sexto, sétimo lugares que ele colocou, que ele conseguiu várias vezes com um carro que era o melhor ou o segundo melhor, e o pior de tudo, né? Eu não acho, jamais achei que essa corrida tinha que ser cancelada porque você não dá a uma equipe o poder de cancelar um evento. Por mais sujeira que essa equipe faça, você cancela a equipe, você tira a equipe. O que eu sempre defendi, Alonso jamais poderia ser o vencedor do Grande Prêmio de Singapura 2008. Jamais essa vitória dele. Agora você não cancela, porque você tem outros envolvidos que nada tem a ver com isso. Como o Rosberg, que chegou em segundo, como quem chegou em terceiro, o Hamilton, quarto, esses caras não tinham nada a ver. E a influência do Nelsinho Piquet, suja, sim, e não há nenhum questionamento da sujeira que esses caras fizeram, interferiu no timing do safety car. Isso. Se a Ferrari não sabe trocar, não sabe abastecer, não sabe enfiar a mangueira, o problema é da Ferrari. Porque outros que foram para o box cumpriram o box. Você pode questionar o timing. Qual a influência do timing? Agora chegar e dizer, os meus mecânicos erraram, porque a pressão do momento vai plantar batata. Vai plantar batata. Vai plantar batata. Nós falamos pressão faz parte do esporte. Acho que o Massa, falei isso na minha live na quinta-feira passada. O Massa pode até morrer falando isso. Tomara que ele morra velhinho, daqui a muitos anos, porque é um instinto de defesa do ser humano dizer que o que não estava ao alcance dele é o culpado pela derrota. Mas seria muito grande se ele tivesse virado e falado assim, olha, aquela corrida eu nunca vou esquecer, mas eu perdi o campeonato por várias outras coisas, eu não vou culpar outros por causa dos meus problemas, não. Seria muito grande se ele fizesse isso. É uma pena. Tá aqui, ó. Eu vou até pegar aqui. Isso aqui é o respeito que eu tenho pelo Felipe Massa. Não é só porque esse carro aqui eu brinco que é o mais bonito da história da Fórmula 1, mas eu tenho respeito pelo Massa. Né? Então é triste ver o Massa se apequenar nesse nível de vou buscar na justiça. Não existe regra que garantiria cancelamento do GP. Não existe a regra. Existe essa regra que o Adalto falou, Fernando Adalto falou. Se entregou o troféu, não muda mais o resultado. Aí se apegar numa declaração de Bernie Eccleston, que busca holofote todos os dias do ano, todo dia, né? Aposentado, que deixou uma herança maldita, deixou muito dinheiro, mas deixou uma herança maldita, aí você vai pegar uma declaração desse cara, porque ele sabia
como se ele soubesse, ele fosse fazer alguma coisa, como se ele fosse cancelar o Grande Prêmio. Jamais cancelaria, Felipe Massa, jamais cancelaria. Então, se apegar numa declaração de Eccleston para falar que tudo muda, que vamos cancelar essa corrida, não existe regulamento que cancele corrida. Você viu a Mercedes buscar o cancelamento de Abu Dhabi 2021? Não viu, porque não cancela. Você cancela quem fez o errado. Então, é triste ver o cara descer nesse ponto. Só isso que eu queria dizer. Só para vocês terem uma ideia do tipo de pessoa que nós estamos falando, esses caras aí da Fórmula 1, na pessoa do Bernie Eccleston, eles correram para tirar o Ratzenberger e o Senna da pista, porque se tivessem deixado morrer, né, se tivessem constatado a morte na pista, nem corrida tinha. Nem corrida talvez porque aí era a lei italiana, nem da Fórmula 1 era. Lei italiana. Então, talvez hoje, para que diminua essa comoção, é porque aí nós vamos mexer com o brasileiro. Porque vai ficar essa comoção. O Bernie Eccleston falou. O Bernie Eccleston é o cara que mandou tirar o Ratzenberger da pista rápido, porque já estava morto. Mandou tirar rápido, porque senão não podia ter tido a corrida. E hoje a gente estaria aqui celebrando um Senna pentacampeão, hexacampeão. Então, galera, menos. Vou falar do Bernie Eccleston, bem menos. Não, se apoiar no Bernie Eccleston para fazer justiça é assim, é de rir. Você imagina o que eu falei no começo. Se o Bernie Eccleston vai repetir na corte... eu sabia e não fiz nada. Ele falar isso, ele vai preso, meu. Mas, Adalto, ele nem vai pra corte, porque é um assunto FIA. A FIA é a palavra final. O máximo que a FIA vai fazer é dar palmada na mão dele. Ó, bobo, mal, feio. Então é isso, pessoal. Finalizando o Loucos para Automobilismo com esse assunto cômico. Xinguem com elegância. Com elegância, encerrando o Loucos com esse assunto cômico, porém trágico, né, que a gente trouxe aqui. Mas a gente volta essa semana. Nós não sabemos ainda o dia, né, Adalto? O programa de perguntas e respostas. Estamos dependendo ali do nosso editor e tal, mas vai sair. Então vocês mandem sua pergunta que a gente vai responder. Beleza? Um grande abraço para todo mundo e até o próximo Loucos. Valeu.